Olha, sempre desde pequeno, já começa desde pequeno, já desenhava, então comecei a fazer e até hoje não parei mais. É uma arte na pele que está na alma junto também. Eu comecei a fazer tatuagem quando eu tinha 17 anos, através de um tatuador que foi um grande amigo meu, que me influenciou muito e que me ajudou a começar no ramo nessa época. Eu sempre gostei de tatuagem desde pequena, por isso que veio o interesse de começar a tatuar. Eu sou engenheiro na realidade, você quer saber, eu sou formado em engenharia. Mas eu sempre gostei de desenhar desde criança. E aí, né, a gente foi crescendo, fiz técnico primeiro, depois engenharia, mas já fazia tatuagem, porque gostava de desenhar. E aí, comecei com canetinha, pintando os outros canetinha. E aí depois pegou a máquina e foi indo. Na época era muito difícil de arrumar uma máquina de tatuagem, 84, na década de 80, se arrumar uma máquina de tatuagem era um problema. Hoje em dia você compra em qualquer lugar. Sobre esse assunto, assim, né, a gente pode falar mais como pai e mãe, né, porque aqui no nosso estúdio a gente tatua pessoas a partir de 18 anos, então as pessoas teoricamente já são, né, responsáveis pelos atos, mas assim, no nosso caso, como pais, né, nós vamos deixar a nossa filha tatuar. Como a gente tem uma base artística, a gente vai poder orientar ela nesse sentido, mas a escolha é totalmente pessoal, né? E o que a gente espera quando um pai acompanha um filho ao estúdio é permitir isso, que ele tenha sua própria opinião sobre, né, sobre a sua própria tatuagem, porque vai ficar nele, né? Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar, né, é que trata-se de uma questão cultural, né, e de uma questão intergeracional, né, de gerações, e a gente também precisa levar em consideração a cultura de cada família, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Eu estou querendo dizer que a gente não pode pôr tudo num pacote só. Então, assim, a forma como os pais encaram isso é como se existisse uma receita, é como se existisse um livro, um manual, né, para dizer, olha, os pais encaram a questão assim, assim. Não. Né? Ou seja, na minha casa eu olho isso e vejo isso de um jeito, porque tem os costumes, porque tem as questões religiosas, porque tem os hábitos que diz respeito à minha família, à dinâmica da minha família. E se eu for parar para conversar com uma outra pessoa, eles vão olhar essa questão da tatuagem, né, de um outro jeito. Então hoje, o que a gente observa na sociedade? Ela é uma sociedade pós-moderna, né? Então, assim, alguns conceitos que eu acho que são mais das gerações lá de trás, talvez não caibam mais hoje, né? Hoje a gente fala assim, por exemplo, alguns discursos que às vezes eu escuto aqui na clínica, né, de dizer assim, nossa, na minha época, quando eu dizia alguma coisa, bastava meu pai e minha mãe dizer que eu já obedecia. Se meu pai dissesse não vai fazer tatuagem, eu já obedecia, né? Então, assim, pensar que isso é de uma geração lá de trás, que isso não cabe hoje mais, né? Que hoje a gente tem adolescentes, tem uma geração que questiona, né? Que se posiciona de um outro lugar. Então, eu acho que essa é uma questão importante. E eu acho que também os pais fizeram um movimento de tentar acompanhar essa mudança, né? Vai adiantar um pai virar para um adolescente ou dizer assim, não, você não vai fazer tatuagem. Não, porque ele vai querer entender, porque ele quer discutir a questão, porque ele quer conversar sobre isso, né? Então, de uma certa forma, se a gente for pensar, nós somos obrigados, né? Entre aspas, nós somos obrigados a modernizar também, a olhar essas questões de um outro lugar e de um outro jeito. Eu acho que o apoio dos pais, assim, é fundamental ao se fazer uma tatuagem, porque quando um pai vem com o filho, ele está endossando isso, né? Tá ajudando que ele faça num local adequado, com a asepsia adequada, que ele pague realmente um valor correto numa tatuagem. Porque se o pai não está ajudando nesse relacionamento, em se fazer uma tatuagem, o adolescente, né, a partir dos 18 anos, ele vai acabar, muitas vezes ele não tem dinheiro ainda, né?
não tá trabalhando, não tem uma profissão, né, correta ainda, mas aí ele vai procurar por algum meio, com pouco dinheiro que ele tem, fazer uma tatuagem e na maioria das vezes não vai fazer num local adequado. Então aí que são as tatuagens mal feitas, vai contrair alguma, né, doença, alguma enfermidade. Então assim, eu acho que é fundamental assim, quando eu vejo, né, no estúdio um pai chegando com um filho e ajudando na escolha, ajudando, né, no local a ser tatuado, né, isso é fundamental. Então, eu acho que os pais têm tentado, né, de uma certa forma, assim, acompanhar um pouco essas mudanças que são sociais, né? Alguns com mais dificuldade, outros com mais facilidade, né? Por isso que eu falei que não cabe tudo num pacote só, né? E talvez por questões, às vezes, de crenças, de hábitos familiares e de questões religiosas, para algumas famílias isso é algo que não cabe e que é inconcebível, né? É marcar o corpo, né? É deixar uma marca eterna e Deus não te fez assim, e aí seguem outros discursos, né? Assim, não é nenhuma questão de querer que mude, querer que acabe o preconceito. Eu acho que a pessoa tem que fazer a tatuagem onde ela quer fazer a tatuagem. Não assim, eu vi alguém com uma tatu assim. Acho que a escolha ela tem que ser esse caminho, né? Não tem nem que pensar em emprego, porque a pessoa consegue um emprego se ela tiver capacidade. Isso é fato. A gente não pode se resumir à cidade que a gente mora, né? Existe um mundo aí. Se a pessoa tiver potencial, ela vai arrumar um emprego. Então, é mais assim, onde eu quero me tatuar, o que eu quero me tatuar, não precisa ter significado. Pode ser estético, mas você tem que querer aquilo pro resto da sua vida, né? Esse é o princípio básico da tatuagem. Né, as chances de você se arrepender são bem menores, né? Se você fizer no rosto e você tem certeza que você quer aquilo, é diferente de você fazer no pulso porque uma atriz tem aquilo. Essa relação tatuagem e preconceito sempre vai haver, assim como opção sexual, religião, né? Hoje aumentou-se o número de adeptos à tatuagem, a gente está peitando mais essa sociedade e está falando assim, eu não me importo com isso e vou me tatuar. Tanto é que muda assim, os locais da tatuagem no corpo, né? Com o passar dos anos, o tipo de tatuagem. Mas assim, o preconceito não deixou de existir não, mas assim, aumentou o número de pessoas que estão sendo tatuadas. Então acho que vai muito de cada pessoa fazer o que realmente quer, né? Não se vai arranjar um emprego ou se alguém vai apoiar ou não. Eu acho que as pessoas têm que se sentir bem com elas mesmas e não importa o local da tatuagem. E, gente, assim, eu acho que o mais importante de pensar nessa questão, quando a gente fala da questão dos pais, é a gente pensar que não tem certo e não tem errado. Eu tô querendo dizer o quê? Que a gente necessita experienciar coisas diferentes de todos os lados e, principalmente, de valorizar o jeito e a opinião de cada um. Então, o pai que diz isso é um pai que está errado, é um pai, nossa, né, que valor, que tradicional. Não. Ele só tem uma forma de olhar o mundo, de pensar que é diferente de um outro, né? Então, acho que o mais importante disso tudo é a gente conseguir compreender que sentido tem aquilo naquela família. Aí eu acho que tem uma questão importante da gente pensar, que eu acho que também eu não consigo pensar o indivíduo sem pensar nas questões que estão ao redor e principalmente no contexto, né, que é um contexto social e tudo mais, né? Então, quando vocês falam isso, eu fico pensando que talvez a gente também viva uma geração em que tudo tem que ser muito rápido, né, em que tudo tem que ser muito fast food, né? É uma geração que é uma geração imediatista para tudo que se faz, né? Se a gente quer, adolescente hoje, assim, é muito comum a gente observar isso. Se ele quer um tênis novo, tem que ser hoje, não pode ser amanhã, não pode ser depois da manhã. E isso é fruto, às vezes eu vejo aqui no consultório, tem a gente que não brincar, fala assim, uns pequenos tiranos, sabe? Os molequinhos assim, de 3, 4 anos de idade e mandando em casa, dizendo o que vai ser feito, né? Então, assim, é uma geração que não sabe esperar, né? É uma geração imediatista, é uma geração que vive de impulsividades, né? As pessoas chegam lá, escolhem um desenho, a pessoa pede, Sim. Dá uma voltinha e o desenho já está pronto.
E é tudo bonito, né? Tudo lindo, mas a vida, o dia a dia de um estúdio é muito corrido, né? Em desenhar, em atender, em várias outras etapas que nós temos que fazer, em gerenciar um estúdio, que não é, né, assim tão rápido. Uma vez eu assisti uma palestra muito interessante que o Cortella falava disso, né? Ele dizia assim, a geração de hoje não aprendeu a fazer pamonha, né? Então ele dizia assim, na minha época a gente tinha que plantar o milho, esperava o milho, aí tinha lá, aí ia lá colher. Para fazer a pamonha era dias, até conseguir tirar e fazia. E todo mundo ficava ali ao redor, as crianças, os adultos, esperando a pamonha ficar pronta, né? E hoje o adolescente não sabe muito o processo das coisas, né? Então, se você quer comer uma pamonha, você vai lá e você compra ela pronta e você não tem esse processo todo. Então, eu acho que tem muito disso, sim. Eu acho que tem, sim, o imediatismo. Descompromisso, eu não sei se seria. Mas, quando eu penso no imediatismo, eu acho que faz mais sentido, né? De pensar que a geração hoje, ela está dessa forma organizada, né? Ela é impulsiva, ela é rápida, ela quer as coisas do jeito imediato, né? E a tatuagem entra onde aí, né? Então, assim, primeiro que eu acho que tem, às vezes, uma questão de que porque os outros fazem, eu também vou fazer. Então, eu não pensei nisso, eu não pensei que seria isso na minha vida no futuro, eu não pensei como que a minha família encararia essa questão. Eu simplesmente faço parte de um grupo e isso no grupo é bacana, então eu também vou fazer, né? E aí, claro, você pode se arrepender no futuro? Pode se arrepender, né? Ou também não, né? É sempre pensar que tem sempre os dois lados da questão, não tem uma verdade absoluta, né? Tem muita gente que faz tatuagem adolescente e que curte e que depois quando fica velho, quando fica adulto, acha que aquilo é uma coisa boa para a vida dela. Como eu também conheço muita gente que fica pensando como é que eu vou tirar isso do meu corpo, né? E é por isso que não tem uma regra, você percebe? Que é muito de cada indivíduo, né? De cada pessoa, né? Então, eu acho que isso está presente sim, e está presente, essas questões estão estruturadas numa questão que é do contexto social também. A questão da internet também, né? Fez com que as pessoas se acostumassem com essa resposta rápida, né? Mas a gente está se esquecendo que ali é virtual e a tatuagem é totalmente artesanal, né? É um trabalho artístico que precisa do contato, o cliente, tatuador, tem que haver uma empatia, a pessoa tem que conhecer o ambiente que ela vai tatuar, se é limpo, se é legalizado. Então, é ok fazer o primeiro contato, assim, por uma rede social, mas é essencial que a pessoa passe por todo o processo, né, o processo da tatu. Minha opinião é assim, tatuagem é pessoal, né? Tatuamos adultos, então a escolha do desenho é da pessoa, né? Aí, assim, cabe a nós dizermos, isso pode ser tatuado, artisticamente falando, isso dá para ser tatuado, isso vai ter que redesenhar, mas assim, a tatuagem, ela vai marcar um momento, não necessariamente nós mudamos o tempo todo de opinião, então não necessariamente a pessoa vai permanecer amando aquilo para sempre, mas ela vai lembrar que naquela época aquilo representava algo importante, né? Então eu não vejo que a pessoa viu um desenho, pode ser que ela se arrependa e queira cobrir, pode, mas assim, é igual, vou fazer uma analogia ao casamento, você também pode não amar mais aquela pessoa e você teoricamente diz que é para sempre, né? Então assim, a escolha, na minha opinião, é pessoal. A gente tem que pensar mais no bom senso, né? A gente vai conduzir o cliente para que faça esteticamente, né, legal, bem colocado, que não se torne algo agressivo aos olhos, né? Então a gente tenta lapidar essas ideias que eles trazem, o máximo que a gente pode falar, aqui não dá, aqui dá, esse tamanho de letra dá, esse tamanho de letra não dá, aqui vai ficar bom, aqui não vai ficar bom. Pela nossa experiência, a gente já viu que isso não funciona e que isso funciona. Então a gente conduz o cliente com o que a gente tem de experiência. Mas em questão de tipo de desenho, essas coisas assim, acho que é muito pessoal mesmo. Sentiu discriminação na sua família por causa da tatuagem? No começo um pouco. No começo um pouco naquela época, né? Não queria que fizesse para baixo dos braços. Tanto é que eu sou branquelo para baixo dos braços.
mas tatu faz 30 anos. E por causa de mãe, que ficou na cabeça. E aí depois vai ficando velho, você vai desencanando um pouco, sabe como é? Porque encheu tanto. Você vai ser doutor, você vai ser engenheiro e não sei o quê. E aí vai ter trabalhar em serviço. Na minha época a mulher não fazia tatuagem a parte de baixo de braço assim, era difícil. E eles começaram a te encarar de outra forma depois que você começou a fazer tatuagem? Não, acostumaram com a ideia, eu não deixei de estudar, né? Aí eu terminei os estudos e aí deixaram eu resolver o que eu queria fazer, se eu queria seguir a tatuagem ou seguir a engenharia. E eu acho que você tem que fazer o que você vai ser feliz na vida, né? Tem um fator, assim, que até a gente não comentou, que é a religião. Então, isso, às vezes, os pais, né, se posicionam dessa maneira por questões religiosas. Porque, assim, na verdade, até hoje eu nunca vi nada escrito literal falando sobre isso, né? Existem interpretações. Né? Então eu vejo muito isso. Minha mãe vai ficar chocada porque ela é muito religiosa, né? Mas nós também somos religiosos, né? Mas a questão é mais assim, que eu vejo mais por esse lado, né? Tem também o lado assim, nossa, o que fulano vai pensar do meu filho, né? Tem todo um cuidado, né, dos pais. A gente tem que respeitar isso também. Mas é uma escolha do indivíduo, né, ter uma tatuagem. Então, assim, a minha filha, como o Mendel falou, a gente faz com os clientes, é o que a gente vai fazer, a gente vai orientar a questão estética, né, mas assim, não vejo que tatuagem seja algo que prejudique alguém, né, muito pelo contrário, né, a sua autoestima é modificada quando você se tatua, né? Você passa a ter mais segurança, né? Não, minha família sempre aceitou muito, muito bem. Meu pai também tem várias tatuagens. Minha mãe não tem tatuagem, mas também não se importa. Desde quando eu virei uma profissional na tatuagem, eles não se importaram nem um pouco de eu me tatuar. A preocupação mais era perante a sociedade, como seria, sabe, para arrumar um trabalho ou alguma coisa assim. Mas depois que eu me profissionalizei, não tive nenhum problema com isso, com a minha família. Um pouco. No começo, sim. Agora já é bem mais tranquilo. Qual foi a reação deles? De começo, né, foi meio em choque assim e tal. Mas depois já começaram a aceitar bem mais. Eles se encararam da mesma forma com a tatuagem? Com o tempo, sim. No começo foi meio embaçado, mas depois foi tranquilo. O respeito, assim, é fundamental, né, ao se fazer a tatuagem. Tem muitas pessoas que não fazem por respeito ao pai, ou a pessoa que criou, ou avô, ou avó. E tem muitas pessoas que fazem para agredir, né, como uma forma de rebeldia, de se rebelar em função a algo. Mas eu acho que se for feito com respeito, eu acho que não tem problema algum. Muitas pessoas até tentam amenizar isso fazendo o nome do pai, o nome do avô, para que aquilo seja uma porta para as próximas tatuagens, né? Faz uma homenagem inicial e depois, né, sai fazendo o que acha que tem que ser feito. Mas eu acho que quando se coloca a palavra respeito, eu acho que as coisas fluem de uma forma mais agradável. De uma certa forma, hoje, eu acho que os pais vêm tentando, né, aceitar um pouco mais as decisões dos filhos, né? E aí, assim, vai depender muito de cada pai, de cada mãe e de cada família, né? E eu acho que tem uma coisa bacana que é assim, eu conheço a família de onde eu vim, a família de onde eu nasci. E eu sei se na minha família caberia ou não uma questão dessa. Um exemplo, na minha família não cabia. Eu também não tinha vontade, eu morro de medo. Mas na minha família não cabia fazer tatuagem, né? Meu pai, minha mãe, muito católicos, né? A gente foi criado dentro da igreja, então assim, isso era uma coisa que nem passava pela cabeça dos filhos. Eles tiveram sorte, né? Porque todos nós fomos bem comportadinhos, né? Mas em outro contexto, pais talvez que cresceram dentro de um movimento de rock, né? Pais que são músicos, que tocam em banda. Talvez um filho desse contexto, para esses pais fosse muito tranquilo.
Não, porque a gente pensa bem antes de fazer, né? E se a pessoa chega pedindo uma coisa muito estranha, muito ridícula, assim, sei lá, a gente dá o conselho pra pessoa, né? Se a pessoa... Ah, eu tenho poucas tatuagens, o mais é fácil mesmo. Meu filho de 11 anos chegou para mim esse dia e falou assim: mãe, eu quero muito pôr um brinco. Aí eu falei: meu Deus, como assim pôr um brinco? De onde você tirou essa ideia, né? Alguém na sua escola tá dando brinco? Não, eu que quero pôr, né? E ele vem falando disso assim todos os dias, né? E eu disse para ele: não antecipe as coisas na sua vida, ainda não tenha, né, não tá na fase, você não é adolescente ainda, né? Aí ele falou assim: mãe, mas eu quero, né? Então é isso, da personalidade. Daí você começa a ver que tá se constituindo, né? Está se constituindo com os desejos, com a forma dele ver o mundo, que talvez até então, assim, a fala do pai e da mãe tem um valor e um peso muito grande quando os filhos são pequenos. Na medida que eles saem para o mundo e que eles começam a crescer, eles também vão construindo os próprios pensamentos, os próprios caminhos, né? E aí é que eles se constituem, né? Enquanto pensando em termos de personalidade, né? Dessa forma que eles vão se constituindo. E é claro que tem, né? Assim, e como é que é para uma família lidar com essas questões, né? De ao mesmo tempo eu compreendo que é a personalidade do meu filho, eu compreendo que faz parte do que ele vai enxergando como importante para a vida dele, né? Mas ao mesmo tempo ele está inserido dentro de um contexto, que é uma família que ele hoje está inserido. E gente, como é mediar isso? Ao mesmo tempo, os pais respeitarem o desejo e o gosto dos filhos e, por um outro lado, os filhos compreenderem que tem uma questão aí também para o pai e para a mãe. E isso só conversando, só com diálogos abertos, só a gente estabelecendo confiança, né, dos dois lados, das duas gerações, né? Porque tem uma questão aí que é geracional, né, gente, assim, de cultura mesmo, né? Achar que os pais, isso vai ser assim sempre. Vocês que são adolescentes hoje, daqui a um tempo, quando se forem pais, né, talvez vocês vão se surpreender com as questões que os filhos tragam para vocês, né? Dizer assim, meu filho pensando isso, né? É aquela música da Elis Regina, como nossos pais, né? E assim é o ciclo da vida, né? Então, assim, só muito diálogo é possível para poder mediar essas questões. Eu não consigo pensar em outras possibilidades. A gente tem uma filha adolescente, né? Então, assim, o que eu tô aprendendo, né? A gente aprende quando a gente é adolescente e depois quando a gente é pai, né? É que, assim, tem uma fase que você não quer se parecer com seus pais, né? Então, assim, nós somos tatuadores. Então, assim, nesse momento, a minha filha, ela tem dúvidas se ela quer ter uma tatuagem, né? Não só pelo fato dela mesmo, mas pelo fato de se parecer com a gente, entendeu? Assim, ela não fala isso, mas eu percebo isso. É algo comum para ela, né? Não é tão novidade para ela, mesmo ela não tendo uma tatuagem ainda, mas ela vê isso no dia a dia, né? A gente sempre bem tatuado, assim, bastante tatuado. Então para ela não é uma novidade como uma pessoa que chega a primeira vez no estúdio. Então talvez isso não dê a ela essa vontade de fazer uma tatuagem tão prontamente, assim. Os pais têm todo o direito de não aceitar esse jeito do filho de se constituir, a forma como o filho olha e vê o mundo, né? Também a gente não tem que achar que tem que ter um consenso sempre. O que a gente não pode perder é o respeito, de todos os lados, né? Mas necessariamente, às vezes, pode ser que não tenha a mesma concordância, né? Pode ser que o pai diga, olha, esse estilo de música aqui dentro da minha casa não entra. Ponto final, e não se fala mais disso aqui na minha casa. Uma questão, né? A gente pode até pensar, puxa, é um pai que não abre para diálogo, puxa, é um pai pouco flexível. A gente pode inferir várias questões aqui. Mas a gente, em momento nenhum, vai achar que eles têm que concordar o tempo inteiro. E esse é o grande exercício da vida. Como é que eu convivo com algo que é muito diferente de mim, né? Porque a convivência faz parte disso. Gente, conviver com quem é igual é fácil. É fácil. E conviver com quem é muito diferente de mim, né? Como é essa convivência? Aí é o grande exercício, né? Quando eu estou aberta para as relações, quando eu estou disposta, né? Aí é o exercício. E acho que tem uma questão muito importante da gente pensar, né? Que é assim, eu acredito que eu me constituo na relação com o outro.
que a minha constituição, eu, Andréia, quem eu sou, as minhas crenças, os meus valores, né, não é algo que está aqui dentro de mim, vai brotando do dia para a noite, né, também não é algo que está no meu sangue, eu nasci desse jeito e nasci assim, vou crescer assim, né. Eu me constituo no estar com o outro, no encontro com outras pessoas, né, na relação com as pessoas. Então, partindo desse princípio, tem algo que implica o adolescente quando decide fazer uma tatuagem e também tem algo que implica aquela família. Jamais, não. Me arrependo de não fazer alguma. Então, eu tenho algumas tatuagens que eu me arrependo de ter feito, sim, que eu fiz quando eu era muito nova. Eu comecei a me tatuar muito cedo, coisa que eu não aconselho pra ninguém que faça, porque às vezes você pode se arrepender das coisas, sua cabeça muda muito, as tatuagens ficam. Então tem algumas tatuagens que eu não gosto, mas que não me incomodam, assim, ao ponto de eu querer cobrir, mas pela história. Mas pela estética e pelo lugar, assim, tem algumas que eu não gosto, que eu gostaria de ter outras diferentes no local, sabe? E aí a gente tem sempre que parar e pensar que tem um contexto, né? Que, claro, tem a responsabilidade, as escolhas do adolescente, tem, mas também tem algo que implica aquela família, que implica aquela dinâmica, que implica aquele contexto. Uma das vertentes do meu trabalho é a terapia familiar, né? Que é a gente poder parar e olhar para as questões familiares, né? Não é do nada, o adolescente simplesmente não constituiu aquilo porque ele acordou um dia e disse, hoje eu quero fazer uma tatuagem, por exemplo, né? Tem questões aí por trás disso, que aí elas precisam ser vistas, precisam ser cuidadas, né? E olhadas e tudo mais. Né? O que fica disso, então? Quando a gente pensa assim, tatuagem, adolescência, tatuagem e família, né? O que a gente pode associar quando a gente pensa em tudo isso? Então a gente pode pensar que são processos, que são fases da vida, né? Quando eu decido fazer uma tatuagem, então assim, vamos tirar esse estereótipo de a rebeldia, né? Vamos pensar que é uma fase da vida, que é uma fase que eu estou me constituindo e que eu estou buscando uma identidade, que eu estou buscando um pertencimento, né? Então eu começo a construir coisas que fazem sentido para a minha vida. Então tatuagem pode entrar e outras questões podem entrar nesse processo também, né? E eu acho que sempre, assim, pensar na mediação dos diálogos possíveis entre família e adolescência, né? Acho que isso é o mais importante de tudo que a gente conversa. Não é o que o adolescente faz, né, com a família vê, são sim os diálogos possíveis naquele contexto, naquela família, e como é que a gente vai mediar essas conversas, né, para que tenha positividade, para que tenha coisas que a gente possa concluir, sair dali achando que, olha, foi possível, eles se respeitam, eles, né, conseguem conviver juntos nessa questão. Acho que isso que é o mais importante.